Olá, gente! Meu nome é Linda Vil, sou nutricionista e nesse canal eu ensino nutricionistas a terem uma conduta nutricional assertiva e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão, como vocês estão vendo, da manteiga ou da margarina. Qual que seria o mais importante, mais interessante para a prescrição aí do nosso paciente? Lembrando que nós vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de artigos científicos, algumas evidências importantes para tratamento dos nossos pacientes e fazer uma reflexão ao longo dessa temática, tá? Bom, então vocês conhecem bem que existe essa margarina aqui que é adicionada com fitoesterol. Vocês sabem qual que é, né? Aquela que tem aqui uma marquinha de um coração na embalagem. Nós temos a margarina que é a tradicional e também a manteiga. Vamos fazer algumas comparações então em relação a isso para que vocês compreendam mais sobre esse aspecto. É importante lembrar inicialmente que nós temos aqui lá no nosso intestino existe uma célula, várias células na verdade, né? Células intestinais que são os enterócitos. E nesses enterócitos nós apresentamos então uma proteína conhecida como NPC1L1. O que eu quero te explicar com isso daqui? Sobre o fitoesterol. Essa proteína NPC1L1 é importante para a absorção do colesterol dos alimentos. Então, o colesterol está presente em alimentos de origem animal, seja leite, queijo, carne, ovos e por aí vai. Então, isso é importante para essa absorção que sai da sua luz intestinal, que é aqui, para basicamente sua corrente sanguínea. Então, isso seria um processo importante para esse controle de absorção do colesterol. Mas, atenção! Antigamente, nós achávamos que o consumo alimentar de colesterol estava totalmente relacionado de modo muito direto com a elevação plasmática do LDL colesterol, que é o colesterol, entre aspas, ruim. Pois bem, só que hoje nós sabemos que, na verdade, não é uma total relação na maioria das pessoas no consumo alimentar de colesterol com a elevação de colesterol plasmático, especialmente LDL. Então vejam que normalmente o que mais importa, claro, é uma alimentação global ao longo de todo o dia. Então não seria apenas um culpado, vamos dizer assim, não é só o colesterol que é o culpado. E muitas vezes a questão do consumo de ácido graxo saturado em excesso seria ainda pior para a elevação do LDL plasmático do que o próprio colesterol. Então pode reparar que antigamente diretrizes americanas, europeias, limitavam o consumo de colesterol em 300 mg por dia. Só que, de acordo com os estudos que foram feitos ao longo dos anos, percebeu-se que era bobagem limitar esse consumo de colesterol, porque na verdade o que importa é uma alimentação como um todo, e especialmente o excesso de gordura saturada, que seria mais prejudicial do que o colesterol. Então percebam que hoje existe uma alimentação maior em gordura saturada e até mesmo em carboidratos, que podem também virar colesterol pelo um processo feito no fígado, do que o consumo de colesterol. Pois bem, então esse é um ponto a ser levado em consideração. A questão é, nós também temos uma produção endógena de colesterol, todos nós temos, independente se o paciente consome alimentos que têm colesterol na sua alimentação. Então, lembrando que veganos e vegetarianos não consomem colesterol na alimentação, mas eles têm toda uma questão endógena, o fígado deles faz uma produção de colesterol. E tudo bem, né? Lembrando também que nós temos questões onde o paciente apresenta uma alteração genética em relação a isso, ele tem uma produção mais exacerbada de colesterol no seu fígado, por exemplo. Certo, mas tem uma outra questão que é importante aqui. O nosso fígado faz uma produção de sais biliares também. Então veja que o nosso fígado tem várias funções, dentre elas produção de sais biliares. Esses sais biliares são lançados na vesícula biliar, e essa vesícula biliar lança esses sais biliares aqui na luz intestinal para emulsificar as gorduras, para auxiliar na digestão das gorduras. Só que esses sais biliares são tão importantes e demanda tanto energia desse fígado para conseguir produzir os sais biliares que eles são reaproveitados. Então eles conseguem retornar lá para o fígado para ser armazenado na vesícula biliar para que não precise produzir cada vez mais sais biliares. Vejam só, a cada lançada, a cada jogada de sais biliares no intestino, cerca de 5% vai embora nas fezes. E é importante lembrar que os sais biliares têm como base o colesterol. Então isso serve como um certo mecanismo de reciclagem, de retirada do colesterol no nosso organismo.
Só que é muito pouquinho, é 5%. 95% desses sais biliares que contêm colesterol na sua composição, eles voltam para o fígado. Então é algo mais cômodo para o fígado, é mais simples para ele. Só que se eu conseguir algumas estratégias de reduzir esse retorno, que é 95%, se eu conseguir fazer uma eliminação maior desses sais biliares nas fezes, eu vou obrigar o meu fígado a captar mais colesterol LDL da circulação para mais produção de sais biliares. Então, nessa história, eu consigo, consequentemente, normalizar, regular, reduzir a quantidade plasmática de LDL. Tá, Aline, mas qual que é a importância disso do fitoesterol? O fitoesterol auxilia na seguinte questão: ele vai competir pelo colesterol, lembrando que os sais biliares têm colesterol também, né? Por essa proteína NPC1L1. Então, o fitoesterol, ele vai se ligar aqui. Qual que é a história? Nós temos aqui uma portinha, basicamente. Então, essa portinha que é NPC1L1, ela passa ou colesterol ou fitoesterol. Então, quanto mais fitoesterol eu adicionar na alimentação, consequentemente, menos eu tenho de absorção de colesterol. Ou seja, esse é um ponto muito interessante. E eu consigo reduzir o LDL. De acordo com os trabalhos, 2 gramas de fitoesterol por dia reduz LDL em 10%. Lembrando que não adianta colocar cada vez mais fitoesterol, porque doses acima de 2,5 não tem um efeito adicional. Ou seja, é interessante pensar em adicionar fitoesterol para controle de LDL plasmático. Seja de qualquer maneira, seja de repente num formulado, seja um alimento ou até mesmo de repente na margarina, nós temos fitoesterol e essa é uma possibilidade de controle de LDL. Eu sei que nós temos outras estratégias adicionais também. Nós podemos pensar em colocar fibras, entre outros componentes que também podem auxiliar o nosso paciente. Lembrando que quanto mais estratégias nós utilizarmos, mais sucesso nós teremos. E lembrando que não é tão simples assim a gente pensar em tratamento de doenças crônicas. Então, quanto mais estratégias, realmente melhor. Então, vejam que nós temos aí um controle, uma eficácia na adição de fitoesterol para controle de LDL. Isso é inegável. Vejam que nós temos aqui uma tabela mostrando pra gente qual que é a quantidade em miligramas de fitoesterol em 100 gramas de alimento. Então vejam que nós temos várias oleaginosas que apresentam fitoesterol, leguminosas, frutas e até mesmo óleos. Claro que não faz sentido prescrever adicionalmente um óleo pensando no fitoesterol, né? Você pode de repente pensar numa adição, de uma cocção, uma preparação, tudo bem. Não seria um consumo em colherada, né? Então bom senso também é importante. Mas a questão é que eu tenho em vários alimentos, especialmente o abacate tem uma quantidade bem expressiva de fitoesterol e lembrando que, claro, sempre que eu penso na adição de um alimento, como é o abacate, por exemplo, nós temos que pensar na caloria que ele confere, na gordura que ele confere, para que a gente ajuste isso também num plano alimentar. Não é sair comendo 10 abacates por dia. Então, mais uma vez, uma questão de bom senso. Qualquer nutricionista vai ajustar isso para o seu paciente. Lembrando, então, castanha de caju, amêndoa, nozes, também tem uma boa quantidade de fitoesterol. Mas a questão também elas são calóricas, elas têm gordura na sua composição, e a gente vai ajustar de acordo com a necessidade. Então, tudo bem que você pense numa dieta que tenha bastante alimentos que apresente mais fitoesterol, pensando em ajudar o seu paciente. Maravilha, perfeito. Uma outra possibilidade, e aí é uma questão de muito pessoal. E aqui nós estamos para isso, para discutir esses pontos. Vejam que nós temos essa margarina, como a gente já viu, 2 colheres de sopa oferecem 1,6 gramas de fitoesterol. Ou seja, uma quantidade expressiva, uma quantidade interessante para tratamento de LDL. O ponto é, eu vou ter que considerar essa quantidade num plano alimentar, pensando nas calorias que ele oferece, nos nutrientes adicionais que ele oferece. Isso é uma prática que pode ser interessante? Até que pode ser, mas em relação à sua preferência, será que seu paciente gosta do sabor dessa margarina? Será que de repente ele não pode fazer uma troca, talvez, por um outro tipo de composto? Vamos supor, né? Nós temos que pensar num pão, vamos supor, um pão francês com margarina. Seu paciente ele faz questão de todo dia consumir esse pão francês com uma margarina tradicional. Se ele fizer uma troca inicialmente,
por uma margarina que tem fitoesterol, eu estou acertando mais. É um ponto interessante. Só que de repente, se eu estou pensando numa reeducação alimentar, talvez daqui um mês, 2, numa próxima consulta, eu vou tentar colocar um outro recheio para esse pão. Seja um queijo branco, seja um recheio que tenha mais proteína, para que eu vá além. Então eu posso pensar numa adição de fitoesterol em outra fonte, em algum alimento, ou até mesmo eu posso mandar manipular um fitoesterol. Então vejam que não estou dizendo que é certo ou que é errado, eu estou te dando aqui opções. E é assim que a gente trabalha em nutrição, para que eu saiba ajustar de acordo com cada paciente. Então, se eu tenho um paciente que faz questão, ele quer comer o pão com manteiga, ele sempre comeu, ele quer comer por enquanto, vou deixar, porque o que mais importa para mim é a adesão do paciente. E talvez numa próxima consulta, mais adiante, eu consiga modificar alguns hábitos aos poucos, eu consiga dar outras opções, ou até mesmo assim, paciente, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma opção de pão com manteiga, essa aqui com fitoesterol, por exemplo, margarina, né, na verdade, com fitoesterol, e de repente no dia seguinte, um dia você come pão com margarina, o outro dia você vai comer um pão com ovo, por exemplo. Será que é possível? Você consegue? Nem que for 2 vezes por semana? Para que eu consiga ofertar mais opções interessantes que tenham proteínas também melhores na sua composição. Então não é que eu sou contra a margarina, mas eu acho que tem opções mais interessantes para o paciente de modo geral. Então é uma questão muito particular, de sabor também. Tem pessoas que gostam dessa margarina, eu digo por mim, de modo particular, muito particular, eu não gosto do sabor, então eu não consumo essa margarina. Então é uma questão de ajuste. Cada paciente, gente, é um paciente diferente. O nosso foco aqui é tentar ajustar de maneira que fique mais fácil para ele. Então eu estou te dando possibilidades, não são obrigatoriedades. Então vejam que nós temos como fazer uma prescrição. Vejam aqui, um beta-citoesterol é um fitoesterol que nós podemos manipular ou comprar pronto, igual essa marca aqui, ó, tá pronto, entre outras marcas também. A questão é que às vezes isso tem um preço. Claro que a margarina também tem o seu preço, os alimentos também têm, obviamente, mas o preço varia bastante. Então, dependendo da farmácia de manipulação, de onde que você comprou, se foi importado, se não foi, tem uma variação de preço que é bem significativa e creio eu que também de acordo com a cidade que você mora. Pois bem, eu fiz uma média aqui de consulta, eu encontrei por volta de 100 a 200 reais por mês. Então, nós temos que ver se isso é algo viável para o seu paciente. Meu paciente mora na roça, meu paciente consegue encontrar abacate, mas ele não consegue pagar, por exemplo, por esse fitoesterol manipulado. Então, eu vou de acordo com a necessidade desse paciente. Então, é uma possibilidade. Aline, eu acho que não serve margarina para o meu paciente, porque ele prefere o pão com ovo, ele prefere uma crepioca, entre outros fatores. Maravilha! Eu vou pensar em colocar, então, um fitoesterol. Ele pode pagar por isso? Perfeito. Então, vejam que não tem certo ou errado. Nós temos que pensar no contexto global do nosso paciente, né? O que mais importa. Vejam aqui, ó. Nós temos mais comparações em relação a esses 3 componentes. Margarina com fitoesterol, aqui nós temos o preço, ó, para começar, R$10 o potinho de meio quilo. A margarina tradicional, R$6, então quase a metade do preço. E aqui essa manteiga, como ela vem no potinho de 200 gramas, eu fiz a correlação para 500 gramas, ou seja, R$22. É caro, né? É caro. Eu sei que a margarina com fitoesterol também é cara, mas a manteiga é ainda mais cara. Em relação a sabor, eu acho que cada um de nós tem uma preferência. Eu, Aline, prefiro o consumo de manteiga pelo gosto. E obviamente que eu sei que a manteiga apresenta uma quantidade de gordura total e especialmente gordura saturada que é maior do que a margarina tradicional e também muito maior que a margarina que tem fitoesterol. Então, obviamente que eu vou tentar usar a manteiga em alguns momentos esporádicos. Então, de repente, final de semana, um café da manhã com um pãozinho quentinho com manteiga, quem que não gosta, né? Na chapa, uma delícia, até salivei. Então, vejam que depende. Eu não vou utilizar a manteiga todos os dias, afinal, eu sei que a gordura saturada deve ser ajustada. Não é só uma questão da manteiga, mas é a questão do óleo de coco, dos alimentos que nós consumimos. Faça uma verificação da sua dieta. Você que é nutricionista, você tem lá o software Web Diet, Dietbox, entre outros. Faça o ajuste, joga os alimentos que você consome ao longo do dia e verifica o quanto que você consome de ácido graxo saturado.
é provável que você se espante, porque vai ser mais do que você imagina. Isso é muito comum, porque a alimentação de modo geral já tem uma quantidade mais rica em gordura saturada. Então, nesse sentido, é jogar talvez fora o que a gente tem de limite de gordura saturada ao longo do dia, se eu utilizar mais manteiga, se eu utilizar mais óleo de coco, se eu utilizar mais banha de porco. Por quê? Isso aí é uma adição a mais de gordura. Então, especialmente se eu vou fazer algum tipo de preparação, quanto menos eu pensar em colocar gorduras, melhor, porque eu já sei que os alimentos já têm gordura embutida. A carne, o frango, o queijo, o ovo já tem gorduras embutidas e eu tenho que ter um controle disso. E é por isso que qualquer tipo de alimento adicional, qualquer gordura adicional, eu tenho que pensar antes de fazer essa prescrição. Então, faça o exercício, coloque a sua alimentação num software e veja o quanto que dá de gordura saturada. Seria recomendado até 7% do valor energético total consumido para pessoas que apresentam dislipidemia, comorbidades, alterações cardiovasculares, diabetes, e para pessoas que são totalmente saudáveis, até no máximo 10% de gordura saturada. E vocês vão se surpreender, depois comenta aqui para mim em relação à quantidade que você consome de gordura saturada. Pois bem, vejam que a quantidade calórica, que é um ponto importante para a gente também, da margarina convencional é muito semelhante à manteiga, né? Então até aí, enfim, comparando ambas, não teria tanto problema. A questão é, a gordura saturada, vejam que é mais que o dobro que apresenta na manteiga. Agora, se eu faço uma comparação com a margarina com fitoesterol, vejam que a caloria também já é mais baixa. Então, já tem um benefício em relação a isso. Quando eu penso em gordura total e gordura saturada, ela é muito menor também. Ou seja, mais um benefício para esse tipo de produto. Não estou dizendo que você tem que consumi-lo, estamos comparando os produtos entre si. E aí, nós temos uma certa observação que é importante ser feita também. Nós falamos que o fitoesterol, ele é muito interessante, que ele reduz a LDL, então ele é maravilhoso a princípio. Só que tudo depende. Nutrição, acho que a resposta mais comum pra gente é depende. Por quê? Vejam só, isso aqui é algo muito particular, é algo que não é comum, porém pode acontecer no seu paciente. Lembra que eu falei assim, que o intestino, o enterócito, tem a proteína NPC, 1L1, que faz o transporte de colesterol, fitoesterol e tal? Só que nós temos uma outra proteína que faz como se fosse um efluxo, uma jogada do fitoesterol para fora. Porque o fitoesterol não é um componente presente na gente, no ser humano. O colesterol sim, né? O fito não, o fito é da planta. Ou seja, o fitoesterol ele entra aqui, só que ele vai ser jogado fora depois. Por essas proteínas, chamadas esterolinas. Esterolinas tipo 1 e tipo 2. O que acontece? Algumas pessoas, é algo muito particular, algumas pessoas apresentam um polimorfismo, uma alteração genética nos genes que estão envolvidos com a produção dessas proteínas, esterolinas 1 e 2. Então, vejam só, o paciente tem uma alteração nesse gene ABCG5 e ABCG8. Consequentemente, ele não consegue fazer um efluxo, uma retirada desse fitoesterol e, consequentemente, nós temos um acúmulo plasmático de fitoesterol que está mais envolvido com uma elevação de LDL, colesterol total, aterosclerose, ou seja, alterações que nós não desejamos também. Como que eu vou saber isso, Aline? Só fazendo exame genético. Então, atenção, se o seu paciente apresenta uma dislipidemia, uma elevação de LDL, você ofertou fitoesterol para ele, sem grandes mudanças na alimentação, porque a alimentação também, claro que contribui para o LDL, né? Melhoria ou piora. E de repente o paciente começou a ter elevação de LDL, cuidado, de repente pode ser uma alteração genética que ele apresente. Então vejam que nem tudo, né, são flores, então cuidado com esse ponto. Claro que a gente vai normalmente colocar o fitoesterol, mas se por um acaso tiver uma outra resposta, saiba que o paciente pode ter uma alteração genética. E para saber, só com o exame genético mesmo, tá? Bom, e aí nós temos alguns trabalhos que eu trouxe para vocês, é até interessante falar sobre isso,
Quem me mandou esses trabalhos foi o Felipe Almeida, acho que vocês conhecem. É um grande nutricionista que falou muito sobre margarina, sobre manteiga. E eu pedi para ele os artigos, para que eu pudesse olhar também e dar meu parecer em relação a isso. Então eu trouxe 2 artigos para vocês que falam mais sobre essa comparação de manteiga, né, com de fato a margarina, e vocês vão ver então esses pontos. E o interessante, né, que eles fizeram uma comparação em pacientes já que apresentam uma alteração cardiovascular em humanos, né, o que é muito importante para a gente também, para fazer uma comparação de fato, né, em relação a esses alimentos. Então vejam só, nós sabemos de modo muito assertivo já que o ácido graxo, claro que em excesso, né, gente, aumenta o LDL quando comparado a um ácido graxo monoinsaturado e poliinsaturado. Então, o que nós temos de modo mais expressivo? Que esse aumento de consumo de ácido graxo saturado acaba, de certa forma, desregulando, de certa forma, uma proteína importante no nosso fígado que está envolvida com essa captação de LDL. E, consequentemente, mais ou menos assim, deixa eu desenhar para vocês ficar mais fácil, né? Então, por exemplo, ó, a gente tem aqui o nosso fígado, por exemplo, e essa proteína que recebe, que faz uma captação de LDL, ela então faz o seguinte, tem LDL aqui fora, no plasma, no sangue, tá? E aí ela faz uma entrada, uma captação de LDL. O que acontece? Se eu tenho um consumo maior, exacerbado de ácido graxo saturado, eu tenho um prejuízo na inserção dessa proteína. E, consequentemente, o LDL não entra, não é captado, ele fica fora, ele fica na circulação e aumenta o LDL. Então, essa é uma das justificativas para o excesso de ácido graxo saturado ser não tão interessante assim. E aí, pensando em umas gorduras boas, né, ácido graxo mono e poliinsaturado, a gente tem uma melhoria mais interessante. A composição da membrana plasmática é mais adequada. Então, lembrando que aqui, ó, nessa célula no fígado, por exemplo, nós temos a famosa bicamada de fosfolipídios. Que é isso? Nós temos essas perninhas que eu estou desenhando aqui, ó, são ácidos graxos. E esse ácido graxo, ele é modificado de acordo com a sua alimentação. Então, se você come mais ácido graxo saturado, eu tenho uma membrana mais rígida, mais consistente, que é mais difícil de ter flexibilidade e também inserção de proteínas como essa. Se eu tenho uma membrana plasmática mais fluida, com mais ácido graxo mono e poliinsaturado, ela tem mais facilidade de inserção de algumas proteínas. De modo geral, seria isso. Ou seja, consumo de ácido graxo poli, monoinsaturado são mais interessantes. Lembrando que qualquer tipo de consumo de gorduras, de lipídios, deve ser ajustado de acordo com a necessidade, né? Para cada paciente, obviamente. Claro que nós temos dietas cetogênicas também, que podem ser estratégias interessantes, mas o nosso foco hoje é falar sobre a margarina e a manteiga. Bom, então nós temos margarina e manteiga que foram comparadas, e eles fizeram o seguinte, trocaram manteiga por margarina com pouca quantidade de gordura trans, perceberam que isso reduziu o perfil lipídico. Já falo com vocês daqui a pouquinho qual que é essa questão da margarina antiga, que era processada lá atrás, ter mais gordura trans, tá? Já chego lá para falar com vocês. Então, o que eles identificaram? Quando a gente teve esse consumo maior de margarina em relação à manteiga, manteiga tem mais ácido graxo saturado, margarina tem mais ácido graxo mono e poliinsaturado. Então, verificaram que existe, então, uma redução, consumindo mais margarina do que manteiga, redução do perfil lipídico. E ele fala assim ainda, ó, trocar manteiga por margarina com alta quantidade de gordura trans não teria benefício. Então, claro, né, é uma questão de comparação. Se eu tenho uma margarina que foi feita lá antigamente, década de 80, por exemplo, ou até antes disso, essas margarinas eram muito ricas em gordura trans. Então, eu pensar em consumir manteiga ou margarina com muita gordura trans, ambas são ruins, vamos dizer assim. Ambas não têm benefício, não conseguem melhorar o perfil lipídico, pelo contrário. Então, essa troca não é boa. Só que a margarina de hoje em dia, ela é mais interessante do que a margarina lá de trás. Até porque antigamente o processo industrial era diferente do que é hoje. A indústria ela vem evoluindo num aspecto para conseguir ter melhorias, de modo geral. É claro que eles visam a questão de dinheiro, óbvio, né, como qualquer tipo de empresa, mas eles visam melhorias para uma questão de palatabilidade, para uma questão não só de sabor, mas também de benefícios para os indivíduos de modo geral. Então, se tem uma estratégia diferente para formulação de uma margarina, eles normalmente vão atrás e é o que é feito.
Então, é um engano nosso achar que muitas vezes as margarinas de hoje em dia são tão ruins quanto a de lá de trás. Então, qual que é a ideia do estudo? Se eu tenho uma troca de uma manteiga por margarina com pouca gordura trans, isso é melhor para o perfil lipídico. Se eu comparo manteiga com margarina com muita gordura trans, ambas não são interessantes. E eu faço uma reflexão com você. Aqui nós temos dois tipos de compostos que são comparados, manteiga e margarina, né? Tudo bem, margarina é melhor que manteiga para a redução do perfil lipídico. Perfeito. Só que se eu pensar que de repente para esse paciente eu não vou colocar nenhuma, nem margarina e nem manteiga. Vou colocar um azeite, por exemplo. Concorda que é ainda mais interessante? Eu tenho mais compostos fenólicos nesse azeite? Não, Aline, eu vou colocar um queijo branco. Melhor ainda, eu tenho mais proteína embutida. Vou colocar um frango desfiado. Por que não, né? Então, um atum, de repente. Então, veja que nós temos mais estratégias a mais. O que nós estamos fazendo aqui é comparando dois alimentos de modo isolado. Não estou falando em outras preparações. Então, a minha crítica é por conta disso. Estamos comparando dois tipos de alimentos. E outro ponto Aline, eu não gosto de margarina, assim como eu não gosto. Por exemplo, eu não gosto do sabor. Eu prefiro manteiga. Mas eu sei que manteiga tem muito ácido graxo saturado. Então, eu vou tentar usar menos manteiga do que eu comeria de margarina, por exemplo. Também é uma estratégia. Eu vou ajustar a manteiga, o consumo alimentar meu diário, uma quantidade que seja plausível para mim, para minha dieta. Então, isso é uma possibilidade também. Meu paciente não quer, eu não quero indicar margarina. Tudo bem que você não queira. Cada um de nós tem uma conduta diferenciada. O nosso ponto é discutir ideias, né? Assim como fazem os trabalhos acadêmicos. Enfim, com resultados interessantes. Então, vejam que tudo bem que você não queira colocar margarina. Então, você vai colocar um pouquinho só de manteiga. É uma possibilidade, gente. Então, vejam que nós estamos aqui comparando de acordo com evidências científicas, que é muito importante para a nossa prática como nutricionista, né? E aí, eu vou te explicar o processo que existia lá antigamente para a formação da margarina. Qual que é a ideia? A manteiga, vocês viram que o preço é caro, né? Já mostrei para vocês. Sempre foi caro. Porque é um produto que demanda muito processo, muito leite, então ela é cara, né? Como vocês viram. Isso sempre foi caro. Então, lá no tempo da guerra, muitos anos atrás, décadas atrás, né? Não tinha como ter essa demanda, tudo muito mais caro, né? Tudo muito mais difícil de ser feito. E aí a indústria teve uma ideia de fazer a margarina. Pegar um óleo que é muito mais fácil, muito mais prático de extrair e, consequentemente, fazer um produto, que é a margarina, com base num óleo. E aí, qual que era a ideia lá atrás? Eles fizeram um processo de hidrogenação. Como o nome já diz, é colocar hidrogênio num óleo, num ácido graxo insaturado. Então, esse ácido graxo insaturado, quando de modo natural ele está exposto ao ambiente, ele pode sofrer um processo de rancificação. Exemplo clássico. Pega uma castanha do Pará, tira da casquinha e esquece ela 3, 4, 5 meses no seu armário. Ela vai ficar mais rançosa, fica com um gostinho mais de ranço. Quem já provou sabe o que eu tô falando. E tem um cheirinho mais de ranço também. Isso porque toda gordura insaturada pode sofrer um processo de rancificação, o que vai estragar esse alimento de certa forma. A indústria não quer isso. A indústria quer estabilizar esse produto. Ela quer estabilizar o ácido graxo insaturado. Então, para que tenha mais validade, mais duração, mais estabilização, a indústria faz o processo de hidrogenação. E isso é presente não só na margarina, não. A gente pode ter gordura hidrogenada em outros produtos industriais, aqueles recheios de bolacha, aqueles doces já prontos que são congelados, torta holandesa, etc. Então, a hidrogenação é um dos processos industriais que podem existir. E aí, o que é isso? Esse que é o processo que a gente vai falar daqui a pouquinho em relação à formação de gordura trans, que é feito em vários produtos, mas é claro que a indústria vem reduzindo, né? Ela vem trocando, na verdade. Hoje em dia não se faz mais isso. Nós temos outras estratégias que são mais interessantes para esse processo. Então, o que era feito? Vejam que aqui, quando eu falo no ácido graxo insaturado, é que ele apresenta insaturações, ou seja, duplas ligações. E aí ele pode ter 1, 2, 3, enfim, duplas ligações. O processo aqui é que nós vamos fazer uma conversão
dessas duplas que eu vou te mostrar logo logo. Vejam que isso daqui, ó, hidrogênios para cima é cis. Trans vai ser ao contrário. Então já percebe que o trans é ao contrário. Já vou te explicar o porquê. Vejam, além disso, além de uma questão de estabilidade, quando eu transformo uma gordura insaturada e eu consigo romper algumas duplas ligações para ligações simples, isso deixa o produto um pouquinho mais sólido, um pouquinho mais macio. Então eu converto um óleo vegetal numa margarina que é mais macia, que é um pouquinho mais sólida, não é líquida. E isso é interessante, pensando para passar no pão, muito melhor, né? Mais fácil de você conseguir passar algo sólido do que um óleo, né? Concorda comigo? Fica mais simples, mais fácil. Então a indústria pensou nisso também, não só numa questão de estabilidade, mas de talvez um poder atrativo para a pessoa passar no pão, né? Igual uma manteiga, que é durinho, né? Você passa ali no pão. Pois bem, então isso também tem uma ação, até mesmo naquelas restaurantes que fazem várias frituras, eles conseguem usar gordura hidrogenada para aumentar o ponto de fusão. Eles ficam mais, a gordura, o óleo, fica mais estável a altas temperaturas. Então, para quem frita muito, fritar batatinha frita no Mac, fica mais estável. Então, pensando numa questão industrial, é algo que é interessante. Não estou dizendo que é saudável, estou dizendo que é interessante para a indústria, tá? E aí, vejam só, nós temos então mais ou menos esse processo de hidrogenação. Nós colocamos hidrogênio, né? Obviamente, existe um catalisador que tem uma alta temperatura para conseguir inserir o hidrogênio. Tá vendo? Olha aqui, ó, repara aqui, ó, tá vendo? Dupla ligação. Eu vim aqui e coloquei, ó, aqui eram duas, tá? Meu desenho ficou mal. Então, a gente vai colocar o quê? Mais hidrogênios. Quando eu estabilizo esses carbonos com hidrogênio, a dupla ligação cai fora. Só que aqui tem um probleminha. Não são todas, em algumas duplas ligações, ao invés de tirar a dupla e ficar uma ligação simples, igual está aqui, o que pode acontecer por conta do calor alto, é formar uma dupla aqui, uma ligação trans. Então, ao invés de tirar a dupla, eu tenho uma troca de posição dos hidrogênios, formando gordura trans. Olha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é cis, ó. Mesmo plano. Isso daqui, planos opostos, é trans. E qual que é o problema da gordura trans? Isso foi percebido ao longo dos anos, que ela aumenta a doença cardiovascular. Então, para e pensa comigo. A indústria começou a fazer margarina assim, desse jeito, pelo processo de hidrogenação. Ninguém sabia que isso ia levar à doença cardiovascular. Imagina, décadas atrás, nem imaginavam isso. Então, foi sendo ofertado, as pessoas foram consumindo margarina, consumindo, percebeu que existia uma correlação. Alguém teve a ideia de estudar isso. Por isso que a pesquisa é importante, gente. E aí, alguém percebeu que isso tinha uma correlação. Foram identificar, foram avaliar realmente. Excesso de gordura trans é tão ruim quanto gordura saturada, ou até pior. Ou seja, ela tem uma elevação de LDL nesse paciente. E aí a indústria, para tentar corrigir, criou outras técnicas. Para ele, gente, é viável. Quanto mais técnicas, melhor. Pensando numa questão de redução de custo, de aceitação. E hoje em dia, a população, de modo geral, tem estudado muito nutrição. Tem pedido muito para as indústrias. Pode reparar. Você já viu, antigamente, tinha gôndolas no mercado de alimentação, de alimentos saudáveis, alimentos integrais? Pode reparar que antigamente os biscoitos das marcas Nestlé, entre outras, né, Triunfo, etc., não tinham farinha integral na sua composição. Hoje eles já têm. É claro que eles têm uma visão comercial do processo, afinal eles querem ganhar dinheiro, acho que todo mundo quer, né? Mas eles têm tentado atender algumas exigências nossas de nutricionistas e da população de modo geral também. Então eu acho que é uma questão de bom senso nossa de tentar verificar essa linha cronológica. Então, antigamente, sim, a margarina era muito pior. Hoje, é um tipo de alimento que pode ser utilizado de acordo com a sua necessidade. Você quer colocar margarina? Tudo bem. Você não quer? Também tudo bem, gente. A questão é a alimentação global, completa do nosso paciente, tá? Então, hoje, isso aqui não é feito mais. A hidrogenação, ela foi substituída. E vejam que até tem um limite em relação à Anvisa da quantidade que deve ser colocada no rótulo.
E lembrando que aqui tem uma questão também que é importante falar, né? Tem muita empresa que, infelizmente, ao invés de reduzir, isso lá atrás, né? Reduzir a quantidade de gordura trans na porção, ele reduziu o tamanho da porção. Então, enfim, hoje a gente tem algo muito melhor, todo mundo de olho nas indústrias, né? Então, acho que nós temos um benefício bem importante em relação a isso, tá? Então, hoje a margarina não é feita dessa maneira, ela é mais interessante. E a gente só consegue comprovar isso com estudos como eu te mostrei anteriormente. E vou te mostrar mais um daqui a pouquinho. Então, a nossa comprovação se a margarina faz bem ou não é feita de acordo com os estudos, né? É justo. Bom, então vamos ver esse estudo aqui que é bem interessante. Foi feito em seres humanos, né? Adultos. E foi importante porque nós temos aqui uma comparação de um produto que é a manteiga rica em ácido graxo saturado, então como vocês podem ver aqui, ó, além disso, com uma margarina hidrogenada, que é uma margarina rica em gordura trans, e também uma margarina que é parcialmente hidrogenada, que tem baixo conteúdo da gordura trans, que é semelhante à margarina que a gente come hoje em dia. Então, essa margarina aqui, essa segunda, que tem gordura trans, é aquela antiga que a indústria fazia antigamente. Essa é a mais atual. E lembrando então que existiu essa modificação e também que manteiga também apresenta uma baixa quantidade de gordura trans. Então todos eles têm gordura trans. Claro que esse grupo 2 aqui tem muito mais. Então essa que é a correlação, né? Então nós temos aqui homens e mulheres que foram avaliados e o importante é que foi feito um controle alimentar. Ou seja, a alimentação deles foi muito semelhante. Isso é fundamental, porque afinal não é só um alimento, não é só a margarina ou a manteiga que vai mostrar pra gente que existiu alguma piora ou melhora em relação a alguma questão, seja colesterol, LDL, etc. Então o ponto a alimentação como um todo é o que mais importa. E é por isso que a gente tem que ter um controle alimentar muito bem feito, para que não tenha dúvidas dos resultados. Então isso é muito importante. Como a gente fala, né? Não é um problema você consumir manteiga ou margarina desde que você tenha uma alimentação equilibrada e tudo muito bem calculado e ajustado. Então, eles fizeram isso para comparar apenas os 3 alimentos no caso, né? Margarina rica em ácido graxo trans, margarina pobre em ácido graxo trans e a manteiga. Pois bem, então olha só, além disso, eles fizeram uma correlação com a quantidade de gordura consumida, o que é muito importante também. Então vejam aqui, homens, eles consumiram 28 gramas de gordura, ou seja, isso é equivalente a 35 gramas de manteiga, 41 gramas de margarina e 41 gramas margarina trans e 41 gramas de margarina PUFA. Por que PUFA? Margarina rica em ácido graxo poliinsaturado. Lembrando que a manteiga é rica em ácido graxo saturado. Então, o adicional que eles colocaram em margarina ou manteiga foi essa quantidade para homens. Para mulheres, 20 gramas adicionados, ou seja, equivalente a 25 gramas de manteiga, 30 gramas de margarina trans ou 30 gramas de margarina PUFA. E aqui nós temos os resultados. Então, veja que nós temos o quadro mostrando para a tabela da manteiga, da margarina trans e margarina PUFA. E aí nós temos algumas comparações que eu vou te mostrar o que o estudo fez. Então, veja só. Nós temos aqui, após o consumo da manteiga, existiu aumento do LDL em 5,2%, quando comparado ao consumo da margarina trans. Então, a manteiga foi pior que a margarina trans em elevação do LDL. Quando eu comparo a manteiga com a margarina PUFA, ela ainda aumentou ainda mais, ou seja, 7,2% a mais no LDL quando comparado à margarina PUFA. Então, nessa avaliação, a gente identifica que a manteiga ela foi pior do que a margarina trans e margarina PUFA. Outras comparações são importantes. Então, olha só. Redução de 1,8% no LDL após o consumo de margarina PUFA, quando ela é comparada com a margarina trans, ou seja, a margarina PUFA é melhor que a margarina trans. E o colesterol total foi similar entre ambas, tanto margarina trans quanto PUFA.
Outras comparações, olha só. Após o consumo de manteiga, o colesterol total aumentou 3,6%, isso em comparação com a margarina trans, e ainda mais, ou seja, 5,7% em comparação com a margarina PUFA. Então, a manteiga aumentou o colesterol total também, tanto em comparação com a margarina trans quanto a PUFA. Colesterol total reduziu em 2% após o consumo de margarina PUFA em comparação com a margarina trans. Redução de LDL com o consumo de margarina trans e margarina PUFA quando comparada à manteiga, respectivamente 4,9% na margarina trans e 6,7% na margarina PUFA. Ou seja, quando eu tenho uma alimentação que é igual em todos os grupos, o consumo da manteiga piora o perfil lipídico em comparação a qualquer tipo de margarina. Não estou dizendo que você não pode comer manteiga. Vejam que é uma alimentação como um todo, gente. O que importa é a alimentação global, o quanto que esse paciente está consumindo de ácido graxo saturado. Esse que é o pior ponto, esse que é o principal ponto, na verdade. Eu poderia colocar aqui não só manteiga, mas eu poderia colocar também alimentos ricos em ácido graxo saturado. Eu poderia ter um estudo que comparasse manteiga, margarina, banha de porco, óleo de coco. Então, o ponto principal, de fato, é a gordura saturada, que vai elevar esse conteúdo de LDL. Então, vejam que nada impede que você consuma metade de manteiga em comparação com margarina, desde que a alimentação seja ajustada, enfim, por N fatores, que você ajuste esses pontos. Então, não estou dizendo que a manteiga é ruim, claro que não. O ponto é ajustar a alimentação como um todo. Mas se eu colocar uma alimentação como é esse estudo aqui, que foi similar, e eu estou comparando só manteiga e margarina, nesse caso, a manteiga foi pior. Certo? Então, são comparações. A gente tem que ter um certo nível de crítica para entender o que está sendo falado, né? Então, acho que é um ponto importante também. Aqui, vejo que nós temos um outro trabalho que é interessante também, que mostra essa questão de comparação, né? Do efeito do fitoesterol. Então, vejam só, nesse sentido, nós temos não só a margarina, lembra que a gente falou assim que a margarina, ela tem margarinas adicionadas de fitoesterol, aquela marca do coração, enfim. Então vejam que aqui nós temos um trabalho que mostra essa comparação no consumo de por volta de a média de 2,15 gramas de fitoesterol por dia. E aí cada linha dessa, tá vendo? Ó, é um trabalho diferente, cada linha é um trabalho. Tá vendo que um foi feito em 2006, o outro em 2000, 2007, enfim, por aí vai. São vários trabalhos. E lembrando, ó, que essa tabela aqui, ela tem uma continuação. Depois, se você quiser, tem esse trabalho completo que mostra. Então, como a tabela era muito grande, eu coloquei só uma parte da tabela. E aí, o que acontece aqui? Eu tenho trabalhos que foram feitos durante 21 dias e até 182 dias, ou seja, vários trabalhos que foram avaliados. E aqui eu não tenho só margarina, mas eu tenho vários alimentos adicionados com fitoesterol. Pode ser margarina, maionese, leite, iogurte, cereal, entre outros. E aí vejam que a grande maioria, ó, tá vendo aqui, ó, margarina, tem óleo vegetal também, pão, tá vendo? Eu coloquei alguns para vocês. Leite, cereal, iogurte, margarina, tá vendo? Manteiga também tem. Então, vários alimentos que foram, até tortilha, ó, vários alimentos que foram verificados, mas a grande maioria foi feita em margarina, que é o que é mais convencional. Mas nada impede que seja outro alimento, tá? Então, a adição de fitoesterol mostrou uma redução de LDL em 8,8%, que é muito interessante. Lembrando que nada impede também que você faça uma adição de fitoesterol de maneira manipulada. Então, também é uma possibilidade. Você deu uma cápsula para o seu paciente. É uma possibilidade? Então, vejam que o ponto é, fitoesterol consegue reduzir LDL, independente da via que ele for adicionado. E aí você pode pensar, meu paciente não gosta dessa margarina. Tudo bem, você coloca numa cápsula. Eu digo por mim, eu não gosto dessa margarina, eu não consumo essa margarina. Mas não é porque eu não gosto que eu vou dizer que ela é ruim, né? Então, são questões que devem ser discutidas também, tá? Então, fitoesterol reduz LDL, independente do alimento que ele foi adicionado.
E eu quero fazer uma outra correlação com vocês com agora essa manteiga ghee, porque muita gente fala, manteiga ghee é mais saudável e tal, né? Na verdade, a manteiga ghee nada mais é do que uma manteiga que acabou sendo retirado a lactose, de certa forma. Então, para pacientes que são intolerantes, é uma possibilidade. Mas, vejam só, não é que ela tem uma mega redução de lactose em comparação com a manteiga. Então, muitas vezes, o paciente que já é intolerante, ele não sentiria muita diferença em consumir manteiga convencional e manteiga ghee, por exemplo. Assim como a margarina. Olha só, repara aqui, ó. Carboidratos, lactose no caso, né? Presente na margarina, zero. Margarina convencional com fitoesterol, manteiga zero, manteiga ghee, tudo zero. Claro que uma questão de inserção num rótulo, às vezes pode ter 0,02, 0,04 e por conta de uma nomenclatura dos rótulos, isso é colocado como zero, né? Então também tem essa questão. Às vezes não é colocado isso de maneira tão assertiva. Mas o ponto é, boa parte dos nossos pacientes que são intolerantes à lactose, eles toleram muito bem a manteiga, porque ela tem uma quantidade muito baixa já de lactose, assim como a margarina também. Não teria uma obrigação que eles consumissem manteiga ghee. De repente, se o seu paciente acha que para ele é um pouco melhor, ele sente menos desconforto, é uma possibilidade, mas não vou te dizer que é algo mega mais importante assim. E agora, faça a comparação. Nós já comparamos esses alimentos, né? Agora, compara, por exemplo, a manteiga ghee em relação à caloria. É muito maior, ainda maior do que a manteiga. Se eu pensar na gordura total, é maior. Gordura saturada é ainda maior. Ou seja, não é uma boa opção. Se eu estou pensando em redução de níveis de LDL, de colesterol, se eu quero controlar gordura saturada, como a gente já viu, não é interessante colocar altas quantidades de gordura saturada. E com essa manteiga ghee você vai alcançar, então não seria tão interessante. E agora eu quero fazer uma outra correlação. Se eu colocar aqui um azeite, eu sei que ele tem mais calorias, obviamente. Aqui, na verdade, a gente tem uma comparação, uma média de mais ou menos uma colher de sopa. Aqui no azeite seria mais ou menos aí 3 ml. Então, vejam que ele tem uma quantidade de gordura total que também é alta, porém, é uma gordura poliinsaturada, como vocês podem ver. Olha a quantidade baixinha que ele tem de gordura saturada. Então vejam que é uma quantidade bem mais baixa do que a manteiga ghee, do que a manteiga tradicional, o que fica próximo a uma margarina convencional, né? Então vejam que ele tem uma... E além disso, o azeite não é só essa quantidade de gordura que nós estamos avaliando aqui. O azeite é muito rico em compostos fenólicos, especialmente o azeite extra virgem. Então isso é muito interessante para uma questão de saúde de modo geral. Então não é só comparar caloria, não é só comparar gordura, mas a composição do azeite é incrível, né? Então, para que vocês vejam, ele tem vários compostos presentes na sua composição que são interessantes, né? Então, compostos fenólicos, a gente tem esqualeno, lignana, hidroxitirosol, que são importantes para várias funções de redução de peroxidação lipídica, uma ação anti-inflamatória, uma redução de oxidação do DNA, uma redução da lipoxigenase, então tem efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes. Ou seja, ele tem um papel muito importante, e aqui eu trouxe para vocês sobre a questão da esteatose hepática, né, da esteatohepatite não alcoólica. Esse que é um dos focos que esse trabalho traz pra gente. É claro que o azeite de oliva pode ter ações em outros territórios também, além do fígado, mas como é um tema que eu acho bem interessante falar, eu trouxe esse para vocês. Então vejam que o azeite tem uma ação muito importante e ele consegue ter essa ação antioxidante. Então, é uma possibilidade, né? Claro que pensando numa alimentação de modo geral, a caloria do azeite deve ser contabilizada, é claro, a gordura deve ser contabilizada, obviamente, mas ele é um ponto muito interessante. Então, pensando numa dieta mediterrânea, o azeite é uma base muito importante dessa dieta, né? Que é uma dieta realmente anti-inflamatória, antioxidante, o que pode ser utilizada para vários tipos de alterações, vários tipos de doenças que tem, por exemplo, não só a esteatose hepática, mas pensando em obesidade, pensando em doenças cardiovasculares. Então, é uma aplicação que é interessante, né?
Então, vejam que é uma possibilidade. Aí você pode me perguntar assim, mas Aline, o azeite não é perigoso por uma questão de aquecimento? Se eu pensar no ponto de fumaça, o que é isso? Vejam que cada óleo, qualquer tipo de óleo, gordura, apresenta um ponto de fumaça. O que é um ponto de fumaça? É um ponto que quando você coloca para ferver, para aquecer, ele gera um composto, quando quebra, né, esse ácido graxo, ele gera um composto mais tóxico. Então, nós temos especialmente acroleína, acrilamida, que são mais cancerígenos, ou seja, não é interessante. E o que acontece? Cada tipo de óleo tem o seu ponto de fumaça. Então, quando ele alcança esse ponto de fumaça, eu começo a ter uma produção de compostos como acroleína e acrilamida. Então, é uma questão de produção desses compostos a cada momento, a cada minuto que eu deixo esse óleo nessa temperatura. Exemplo, olha só, o óleo de soja, de acordo com cada trabalho, tem uma diferença em relação ao ponto de fumaça, mas por volta de uns 200 e poucos graus Celsius. Se eu cheguei em 200 graus fritando alguma coisa no óleo de soja, quanto mais eu deixar isso fritando, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, eu vou ter mais acroleína. Então, repara, se eu fritar 5 minutos ou eu fritar 5 horas, é algo muito diferente, né? Então, em 5 minutinhos, eu praticamente não tenho acroleína. Em 5 horas, eu já tenho muito mais. Então, isso é importante para a gente ter um certo conhecimento sobre isso. Eu vou te explicar o porquê. Veja que realmente o azeite de oliva tem uma estabilidade menor do que o óleo de soja, do que o óleo de canola. Então, você pode pensar assim, coisa que a gente pensava lá atrás, inclusive. Não dá para fritar em azeite porque ele tem uma baixa estabilidade. Então, não é bom fritar em azeite, porque eu tive a temperatura de 175 graus, já tenho acroleína, então não é bom, não é saudável. Ok, concordo com a ideia. Só que nós temos trabalhos hoje em dia, que eu vou te mostrar, que mostram que na verdade isso é tempo dependente. Ou seja, se eu tenho a fritura em um azeite de oliva de 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, ou até mais, tem trabalhos que mostram até 2 horas, eu estou segura, eu não tenho uma grande formação de acroleína, de acrilamida. Isso vai ser formado após 2 horas, então eu posso tranquilamente fritar, cozinhar, aquecer o azeite sem problemas. E até nesse sentido, vejam, né, que nós temos, pensando numa questão comercial, na verdade, de restaurantes, etc., nós temos até mesmo uma verificação da acidez desse óleo, que pode ser reaproveitado, né? Não pensando em casa, se possível, mas pensando no restaurante, para que eles possam reaproveitar esse óleo, existe uma necessidade de verificação do pH desse óleo. Então, isso porque quanto mais eu tenho a formação, a chegar no ponto de fumaça, mais existe, consequentemente, a quebra do ácido graxo, ou seja, ácido graxo. Se eu tenho mais ácido graxo quebrado, eu tenho uma redução do pH. Então, nesse sentido, existe uma verificação do pH para verificar até onde ele pode ser reaproveitado. Ou seja, quanto mais ácido, pior, não dá. Quanto mais alcalino, menos ácido, melhor. Então, por conta disso, existe essa verificação desse óleo, pensando em questões industriais, né? E vejam aqui, ó, nós temos esse trabalho que mostra pra gente a produção de acroleína em vários tipos de óleos, então de coco, oliva, canola, girassol, linhaça e gordura hidrogenada, após 24 horas. Então, eles fizeram 2 tipos de métodos de avaliação para cada tipo de óleo. E vejam que nós temos temperaturas, e isso são 24 horas, né? Então, é algo realmente mais demorado, o dia inteiro realmente fritando. Então, vejam, né, que, claro, quanto maior a temperatura, a gente pode ter níveis maiores de acroleína, o que não seria interessante, para qualquer tipo de óleo, né? Então, vejam que quanto menor a temperatura, claro que melhor. Então eu posso, de repente, colocar um azeite se eu estou na air fryer e eu consigo controlar a temperatura. Se eu conseguir deixar o alimento mais tempo com menor temperatura, talvez pode ser um pouco melhor, né? Então, é importante pensar nisso também, na temperatura e pensar, obviamente, no tempo que isso é exposto também. E aí, vejam, né, que nesse sentido, nós temos essas comparações.
E aí vejam, né, que nesse sentido, ó, o óleo de coco, pensando numa questão de formação de acroleína, realmente ele tem uma quantidade baixa, né, de formação. Não estou dizendo, mais uma vez, ó, pensa só, você tem que pensar. Será que é só a acroleína que importa? O óleo de coco também tem uma quantidade alta de ácido graxo saturado. Então, cuidado, né? A gente tem que pensar nisso também. O que adianta não ter acroleína se eu tenho um monte de ácido graxo saturado? Então, atenção. Vejam que comparando, ó, o óleo de canola, que é bem estável, lembra que a gente falou que ele é bem estável? Ele tem uma quantidade maior de acroleína do que o azeite de oliva, né? Ou seja, então, nós temos uma segurança em relação a isso. Então, é interessante comparar esses azeites entre si e até mesmo pensando numa comparação de óleo de girassol. O azeite de oliva está até mais interessante do que isso. Então, o azeite de oliva, tranquilo de ser utilizado para cocção. Não se preocupem, né, com isso. E aqui nós temos, então, azeite extra virgem, azeite virgem e óleo de canola comparado entre si. E vejam que nós temos, né, a monitorização, a comparação desses dados. Vejam aqui, ó, de 15 horas, o que é bastante, né? 180 graus Celsius até 7 horas, 240 graus Celsius. Então, vejam que aqui nós temos as temperaturas que foram avaliadas e realmente nós temos claro que conforme existe o aumento da temperatura, tá vendo? Ó, a gente tem aumento de acetaldeído, que também é um outro composto presente nessa reação de cocção, assim como a acroleína, ó, realmente aumenta. Então vejam que isso é algo que aumenta de acordo com a temperatura. Sim, tanto para o azeite extra virgem. Mas se você comparar com a canola, ó, mais uma vez, ó, o azeite extra virgem não está realmente acima, está até abaixo disso, né? Se eu pensar no azeite de oliva não virgem, né, não extra virgem, um azeite de oliva convencional, nós também temos um aumento de acroleína, mas compara esses dados aqui, ó, mesmo de 240 graus Celsius, quando eu comparo com a canola. Tá vendo que é muito menor no azeite de oliva? Né? Então, esse é um ponto interessante. Se eu pensar na comparação do azeite de oliva com o azeite extra virgem, vejam que o de oliva tem uma quantidade ainda menor. Lembrando que nós temos mais compostos fenólicos no azeite extra virgem, né? E aí você pode pensar assim, o azeite extra virgem para cocção realmente tem um custo, ele é muito mais caro. Então, de repente, se você colocar o azeite de oliva convencional para fritar, é uma possibilidade. Lembrando, gente, que isso é uma questão, se você pode pagar por isso. Se você não pode, nada impede que você use um óleo de soja, um óleo de canola. Quanto menos fritar, melhor. Já começa daí, né? Já começa desse ponto. Aí eu puder só dar uma selada da minha frigideira para colocar o franguinho ali. Quanto menos óleo, realmente melhor. Então, não tem um certo ou errado. Você tem que pensar qual que é a condição do seu paciente também, né? Afinal, um vidrinho de azeite é muito mais caro do que um óleo, e pensando no que importa é o dia completo, do que adianta o seu paciente utilizar para fritar, para grelhar um azeite extra virgem, e ao longo do dia ele vai se entupir de salgadinho de Doritos. Então vejam que todo um contexto importa. Não adianta você corrigir de um lado e não corrigir do outro. Então o dia a dia que realmente importa. E eu te trago outras questões que são importantes. A gente fica brigando tanto, né? Azeite, margarina, manteiga, enfim. Mas lembrem-se que ainda o que importa é o dia como um todo. E lembrando que para rechear um pão, rechear uma torrada, o que for, uma panqueca, uma crepioca, nós temos várias outras opções. Opções que são talvez até mais interessantes porque são mais proteicas. Então eu posso pensar num queijo branco, num omelete, num ovo mexido, num franguinho desfiado, num atum. Tem tanta opção interessante, porque o óleo, o azeite, a margarina, a manteiga, por mais que sejam importantes na alimentação de modo geral, que o pessoal gosta bastante, é muito clássico, né, pãozinho com manteiga, mas por mais que seja tão clássico assim, se eu puder trocar essa margarina, essa manteiga, por um recheio, por uma cobertura de um pão aí mais proteico, normalmente é mais interessante. Eu causo mais saciedade nesse paciente, eu tenho um efeito muito importante em relação ao efeito térmico da proteína, da saciedade. Então, realmente eu posso fazer uma combinação com mais, por exemplo, aqui, né, nesse franguinho desfiado, eu posso colocar de repente aí mais tomate, mais cheiro verde, eu coloco mais vitaminas e minerais compostos, né? Então, o ponto mas você pode me perguntar assim, mas para fazer esse ovo mexido, aí você usou o quê, né? Que
seja um fiozinho de azeite, que seja um tantinho assim de manteiga, como você quiser, mas que seja muito bem calculado. O nosso papel como nutricionista é realmente calcular as opções, ajustar isso que mais importa. Então, a gente tem os dados científicos que são bem interessantes, os trabalhos acadêmicos, mas de fato o que importa é um todo, alimentação completa. Não adianta julgar ou glorificar só um alimento, né? O que importa realmente é o dia como um todo. Enfim, então esse que é o papel principal, nós como nutricionistas ajustarmos todos esses pontos, e eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar aqui, que vai ser um prazer respondê-los. Beijo!